Para escrevermos o livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro do canal, que está exposto aqui atrás e você pode adquiri-lo, o link está aqui na descrição, tanto a versão física quanto a versão digital. Mas para fazer esse livro, para desenvolvê-lo, foi necessário muito tempo de estudo para entender Bolsonaro, para entender o bolsonarismo e os elementos que fizeram com que Bolsonaro chegasse até o governo, vencesse as eleições. E um desses elementos é uma estratégia de comunicação chamada guerra híbrida. O que é essa guerra híbrida? Consiste em uma estratégia militar que combina elementos de combate tradicionais com elementos não tradicionais de combate. Então, por exemplo, você tem elementos tradicionais de combate, como por exemplo, nós vamos fazer um bombardeio aqui, um bombardeio ali, vamos atacar pelo flanco, vamos atacar pela frente, vamos passar por esse caminho. Diplomacia também é uma estratégia de combate tradicional. Uma estratégia de combate não tradicional é você dissipar notícias falsas. Então você fala que vai atacar o oponente pela direita, mas na verdade você faz um ataque pela esquerda. E isso também ocorreu na política. Se você quiser, você pode acompanhar, tem um capítulo só para falar de guerra híbrida. Mas a grande questão é que essa estratégia que foi adotada por Bolsonaro e voltou a ser adotada durante os seus momentos como presidente, não foi uma estratégia elaborada por Bolsonaro. Essa foi uma estratégia importada por Steve Bannon. Quando que Bolsonaro usou essa estratégia? Principalmente durante a campanha, quando o Paulo Guedes vinha e falava que ia privatizar a Petrobras. Gerava todo um burburinho e o Bolsonaro ia e ele mesmo apagava o fogo, falando não, nós não vamos privatizar a Petrobras. Então ele acalmava a situação e passava uma imagem que ele tinha todo o controle sobre tudo, que ele era de fato um salvador da pátria. Ele criava um incêndio para depois ele apagá-lo. Essa foi uma estratégia de comunicação utilizada pelo Steve Bannon. O Steve Bannon foi o guru da campanha de Bolsonaro e ele é um magnata de Hollywood. Bannon é um grande marqueteiro, produtor daquela série chamada Seinfeld, que acredito que você já tenha visto. E ele ajudou também o Donald Trump na campanha eleitoral. Foi uma campanha eleitoral vitoriosa e depois o Steve Bannon rodou o mundo vendendo consultoria para eleger governos de direita. Mas ele acabou rompendo com o Donald Trump, acabou sendo preso e depois ele foi solto. E sabendo de toda essa estratégia da guerra híbrida, sabendo da relação do Trump também com o Steve Bannon, porque mesmo eles tendo quebrado a relação, quando eu estava estudando e pesquisando para o livro, eu comecei a encontrar algumas reportagens de portais americanos falando que o Bannon já começava a andar ali nos corredores da Casa Branca. Então, e ele mesmo admitiu, e a CNN divulgou isso em agosto, que o Bannon e o Trump estavam já tendo conversas casuais. E tendo tudo isso em mente, quando eu vi que o Donald Trump, quando eu recebi a notícia que o Trump e a esposa estavam com Covid-19, eu suspeitei. E não estranhem se futuramente for descoberto que o Trump não teve a Covid-19. Não teve. Ah, você está falando de uma teoria da conspiração. Eu estou falando de uma estratégia de campanha, na verdade. Porque quando falaram que o Bolsonaro teve Covid, para mim pareceu muito mais crível, muito mais factível do que agora nesse episódio do Donald Trump. E tem duas notícias que de fato me deixaram ainda mais receoso com isso, desconfiado, melhor dizendo, e que me motivaram a fazer esse vídeo. Eu vou ler para vocês. A primeira notícia é que o Joe Biden e a campanha do Joe Biden decidiram retirar todas as propagandas negativas sobre o Donald Trump. E isso eles decidiram antes mesmo do Trump ser transferido para um hospital. Biden anuncia a retirada de anúncios negativos. Porém, a campanha do Donald Trump não fez a mesma coisa sobre o Biden. Então o Biden retirou os anúncios atacando o Donald Trump, mas a campanha do Trump permaneceu com os anúncios atacando o Joe Biden. E existe uma outra notícia vinda da CNN que essa me deixou desconfiado. E eu vou ler para vocês. Assessores da Casa Branca estão preocupados com o estado de Trump, diz CNN.
O principal correspondente da CNN na Casa Branca, Jim Acosta, informou nas redes sociais que assessores de Donald Trump demonstraram sérias preocupações com o estado de saúde do presidente que contraiu o Covid-19. Segundo as fontes ouvidas pela emissora americana, os sintomas do presidente transferido hoje, no caso ontem, para um hospital militar, são piores do que os da primeira-dama, Melania Trump, também infectada. Um assessor de Trump que não quis se identificar descreveu o presidente como muito cansado e com alguns problemas para respirar. Isso é sério. Então perceba, é um assessor, uma pessoa não identificada, um amigo de um outro amigo, tudo indicando guerra híbrida. Porque lembram que era assim? Como que nós ficamos sabendo da demissão do Vélez Rodrigues? Uma informação vazada, Bolsonaro veio a público, desmentiu, passados alguns dias, depois ele demitiu o Vélez Rodrigues. E é sempre a mesma coisa. Solta a informação que vai ter nova CPMF. Bolsonaro vem e desmente. Falam isso de Bolsonaro, depois ele vem a público e desmente a situação. Por quê? Esse assessor falou para a CNN que o Trump não está, que o estado de saúde dele é preocupante. Porém, oficialmente, tá vendo? Solta uma notícia extraoficial, aí vem uma notícia oficial que desmente e contradiz a notícia extraoficial soltada anteriormente. Oficialmente, a Casa Branca afirma que o presidente está bem e só foi internado por precaução. E o próprio Trump divulgou um vídeo nesse sentido. Então eu tô desconfiado. Porque parece muito uma estratégia eleitoral nesse momento. Uma estratégia para que o Trump possa ganhar uma comoção por parte da população, possa ganhar tempo eleitoral, o adversário retira os ataques, Trump permanece com os ataques e ele tem fôlego. Domina totalmente os noticiários, porque ele é o presidente dos Estados Unidos ainda. E agora todo o noticiário começa a ser consumido por notícias envolvendo o estado de saúde de Trump. De modo involuntário, agora, ou que na verdade de modo, publicidade. O que é publicidade? Quando você tem uma aparição sem pagar por ela. Então Trump conseguiu uma publicidade enorme dentro dos Estados Unidos. Sem pagar um tostão, sem fazer qualquer tipo de esforço. Todos os jornais, todos os programas de televisão vão falar sobre Donald Trump nesse momento. E vão dar muito mais destaque para Trump do que para o Joe Biden. E vão tirar todo o foco da campanha para falar somente do estado de saúde de Trump. Vendo e conhecendo um pouco o que o Steve Bannon fez e faz e como ele atua, eu não duvido que isso seja uma estratégia do Bannon. Porque é o tipo de estratégia que o Bannon usaria. O Trump saiu, foi para um hospital militar, não foi para um hospital público. Então assim, pode ser que ele esteja doente? Pode. Se ele estiver doente, eu espero uma rápida recuperação por parte do Donald Trump. Mas gera desconfiança. Conhecendo o Bannon, sabendo das estratégias do Bannon, isso me gera desconfiança. E eu espero que o Trump melhore, mas vamos esperar mais um pouco para saber de fato o que aconteceu com o Donald Trump. E eu não duvido e não descarto que isso seja uma estratégia de campanha do Steve Bannon. Eu não duvido, porque, como eu falei, é o tipo de coisa que nós podemos esperar do Trump e também do Steve Bannon. Se você gostou, clique no vídeo, curta, compartilhe. Clique no vídeo, curta no gostei, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.